Olá, a gincana está chegando, mas a grande questão é como eu posso entender um livro, seja Dragões de Éter, seja Harry Potter, de que forma eu consigo entender e poder até explicar este livro para outra pessoa. É isso que a gente vai ver aqui hoje. Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor, criador da Gincana Literária, e agora a gincana é com Dragões de Éter. E hoje eu resolvi falar de que forma que você pode entender um livro de ficção. Bem, eu vou usar a técnica do jornalismo para explicar isso. Deixa eu pôr aqui em cima. É você dizer o que, quem, quando, onde, como e por quê. São essas 6 características, esses 6 elementos que têm que estar presentes para você escrever um bom artigo de jornal ou um bom livro. No caso do jornal, você sabe, tem que ter um fato. Se não tiver um fato, eu não posso escrever sobre alguma coisa que não existe. Tem que ter um fato. É o quê? E aí vem quem estava envolvido, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Objetivo. Tem que ser uma coisa objetiva. E aí surge a grande diferença. Porque se no jornalismo isso é muito objetivo, você tem que entender, isso tem que estar claro para o leitor, desde o começo, que ele começa a ler, ele já tem que saber esses 6 elementos. Muitas vezes nos livros de ficção não é muito objetivo. Por quê? Porque nos livros de ficção tem mais subjetividade. Então pode estar acontecendo alguma coisa que tem a ver mais com o subjetivo do que com o objetivo, como é no jornalismo. Por exemplo, este o quê, que é a parte mais difícil da análise, o que acontece aqui em Harry Potter? Talvez você saiba contar a história, mas você talvez não consiga explicar o que é mais importante. Então, eu vou dizer o que eu acho aqui do Harry Potter, a minha interpretação. O que no começo é a descoberta da identidade dele. O que eu sou? Eu sou um bruxo. Tá, então ele está descobrindo a sua identidade, que leva metade do livro. Depois vai para uma coisa mais objetiva, que é a pedra filosofal, que dá muito poder a quem a possui. Então eles têm que ir atrás dessa pedra antes que o vilão, que é o mal nessa história, pegue a pedra para ele e tenha muito poder. Então, pelo fato de ter muita subjetividade envolvida, às vezes é difícil dizer o que está em jogo, o que é mais importante num livro de ficção. Isso acontece aqui com Dragões de Éter. No começo, a gente não sabe o que está em jogo, a gente não sabe. Só vai saber isso lá para o meio. Pode ser um defeito, como pode ser a intenção do autor. Você fala, não, eu vou criar um mistério para as pessoas ficarem pensando o que vai acontecer e tal. Tudo bem. Em livros de ficção há muitas possibilidades. Então, do meio para o final, para mim ficou claro o seguinte: você tem uma luta entre 2 lados, e sempre que tem 2 lados, tem 2 objetivos, tem os piratas e tem o rei. Qual o objetivo dos piratas? É isso que não está claro para mim na maior parte do livro. Por que eles estão atacando? Por que eles vão invadir a cidade? Por que eles querem matar o rei? Enfim, eu acho que na maior parte do livro não fica claro. E quanto ao rei, aí é simples, porque ele tem que defender o seu reino, defender os seus habitantes, as suas terras. Aí você diz, não, mas os piratas querem dinheiro, eles estão ali para pegar dinheiro. Não é isso. No final, parece que todo o motivo do Jamil Coração de Crocodilo, ter feito o que ele fez
era por vingança. Por quê? Porque este reino teve um grande problema que foi a perseguição das bruxas. Então parece que ele foi afetado diretamente por isso e agora ele está se vingando. É o que ele diz num certo momento. O autor sempre diz, o narrador sempre diz assim, o bem e o mal disputando os seus pontos de vista. Ok, neste momento eles realmente estão disputando os seus pontos de vista. Né? O Jamil e Axel. Na verdade não é o rei que fala, é Axel que vai ser provavelmente o futuro rei. Mas no caso da ficção, você perceber qual é o lado do mal e o lado do bem é muito fácil. Por isso que a gente gosta, porque você tem certeza de qual lado é o mal. Agora pensa na nossa realidade. Nós temos uma polarização. Que lado que é o do bem? Que lado que é o do mal? É mais difícil. Por quê? Porque os dois lados têm problemas, têm defeitos, os dois lados fazem coisas ruins. Por isso que num livro a gente se sente reconfortado. E pensando neste livro, a gente conclui que o mal é aquele lado que ataca, é o lado mais agressivo, é o lado que entra num espaço que é do outro. E a gente poderia, em princípio, jogar isso para a realidade, para tentar entender a realidade também. Aí o pirata diz, pois saiba que tudo isso que viu acontecer é fruto de consequências das atitudes de sua própria família. Então a gente realmente entende que é uma vingança, ele está se vingando desse rei que fez muito mal. Aí ele fala da pobreza dele, então a gente também entende que ele tem esse ressentimento por ter sido um cara muito pobre. Então, a justificativa é essa. Mas isso não fica claro na maior parte do livro. E aí você tem os outros elementos. Quem? São os personagens. Cada um tem que ter a sua motivação. E eu pergunto muito nomes de personagens. Qual é o nome dele? Qual é o nome daquele? Por quê? Porque é uma coisa mais fácil, depende apenas de uma memorização. Mas é importante você lembrar que cada personagem também tem o seu o que ele procura, o que ele quer. Onde que acontece? É interessante porque tem um mapa. Ó. Então, é um lugar que não é a Terra, é um lugar de fantasia, mas tem um onde. É um outro planeta, porque não é a Terra. E quando? Não existe um quando específico, mas a gente entende que é no passado, porque eles falam da perseguição às bruxas, que realmente aconteceu na Idade Média. Então a gente imagina toda uma ambientação de Idade Média. Como? Gente, o como é a parte mais interessante de uma narrativa. É nisso que o autor tem que trabalhar. Como se dão as cenas de batalha? Como que um mata o outro? Como que um engana o outro? E aí tem esse personagem muito bom, que é o Snail, que você vai se perguntar como ele fica dos dois lados, como que ele engana, como que ele convence. Claro, isso você tem que ler para saber. Mas é muito importante isso para um autor saber mostrar o como. E finalmente o porquê. O porquê é isso que vai dar profundidade. Por que ele agiu assim? Por que ele roubou? Por que ele matou? No caso de um artigo de jornal, o porquê tem sempre um porquê. Você fala, teve um incêndio, mas por que teve esse incêndio? Não descobriram ainda, mas tem um porquê. Então é importante dizer que existe o porquê. Agora, num livro, você quer entender o porquê. Por que que ele agiu assim? Por que que ele fez isso? Ele fez isso porque ele se apaixonou. Ele fez isso porque ele acreditou numa coisa que não era verdade. O rei. O rei combateu as bruxas porque ele não sabia que existiam bruxas boas e bruxas más. É uma explicação, mas tem um porquê. É isso que dá uma profundidade para a gente acreditar nos personagens. E é isso que um autor precisa trabalhar. E isso todos os bons autores trabalham sim. Veja como a autora de Harry Potter criou aí vários personagens que podem ser até personagens rápidos,
mas eles têm um porquê, eles têm um objetivo, eles têm um porquê, eles têm uma história. O porquê muitas vezes está na história daquele personagem. Por que esse Snail agia desta forma? Pode ser uma questão de interpretação também. Porque ele teve uma infância muito pobre, porque ele não teve família, mas ele tinha um pai, então esse pai acaba dando um norte para ele, né? Dizendo, olha, você tem que agarrar as oportunidades, e isso passa a ser um porquê para ele, é a história dele. Então, eu espero ter esclarecido alguma coisa, mostrado o que é mais importante em um livro, tanto para o leitor quanto para um escritor na hora de escrever. E boa sorte na gincana, que vai ser neste domingo. Até lá!